Como mencionado, uma das diferenças entre pena de reclusão e de detenção é o regime inicial de cumprimento de pena. Nós vimos que na reclusão, nos crimes onde a pena é de reclusão, nós podemos iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, no semiaberto e aberto. Já para os crimes apenados com detenção, nós podemos iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto ou aberto. Percebam que existem duas espécies de pena, reclusão e detenção. Mas o cumprimento da pena, como eu vou cumprir a pena, ela pode ser no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. E isso vai depender do início de cumprimento de pena, isso vai depender de que crime eu venho praticado. Ou seja, se eu tenho praticado crime apenado com reclusão ou com detenção. Por que a gente fala em regime inicial de cumprimento de pena? Porque na sentença condenatória, naquela sentença dada pelo juiz, ele vai vir a determinar se a pena é de reclusão ou de detenção, vai dizer o quanto e vai colocar o início de cumprimento de pena, ou seja, aonde eu devo começar a cumprir a pena. Se é no fechado, semiaberto ou aberto, certo? Percebam que nos crimes apenados com reclusão, como eu falei anteriormente, eu posso iniciar no fechado. Não pode o juiz estabelecer a pena integral no fechado, porque eu posso, ao longo do cumprimento de pena, atingir alguns requisitos e ter a possibilidade da progressão de regime. Ou seja, iniciar uma pena num regime mais severo, num fechado, e progredir de regime, ir para um regime mais brando, como semiaberto. A detenção também prevê, e a reclusão também prevê, a retração, também assunto que nós vamos tratar posteriormente. Ou seja, eu inicio no cumprimento de pena no regime mais brando, mas não me adequo, aí eu vou para o mais severo. E percebam que foi falado também que na detenção, embora não tenha previsão de regime inicial de cumprimento de pena no fechado, a pessoa pode ir para o fechado, caso ela não se adeque ou caso seja recomendado a regressão de regimes. Mas são assuntos que nós vamos tratar depois. Importante agora é que nós sabemos que existe um início de cumprimento de pena em algum dos regimes. Para saber qual é o início de cumprimento de pena, porque o juiz ele vai ter que analisar isso e dizer qual é o regime inicial de cumprimento de pena, eu tenho que analisar primeiro que tipo de crime é, se é reclusão ou detenção. Tá? Superado isso como é que eu vou saber? Eu vou ler na sentença condenatória, pena reclusão ou pena detenção, o juiz vai escrever. Depois de superado isso, se eu souber que é reclusão ou detenção, quais são as questões que têm que ser levadas em consideração para indicar o início e cumprimento de pena? São 3 fatores que eu tenho que analisar. Primeiro fator, quantidade de pena. Então, eu vou ter que analisar na sentença quanto de pena o juiz deu, porque no código tem o máximo e mínimo, depois de fazer a dosimetria da pena, ele vai dizer foi pena de X. Então, eu tenho que saber a quantidade de pena, e essa quantidade é um dos fatores para determinar o início de cumprimento de pena. Segundo fator, as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, e o terceiro fator é se a pessoa é reincidente ou não. Então, vamos fazer um parênteses. O que são circunstâncias judiciais que o juiz tem que levar em consideração? Essas circunstâncias judiciais, elas estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 diz algo assim: o juiz atendendo, então prestando atenção na culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social, na personalidade, na motivação, nas circunstâncias, ainda nas consequências e no comportamento da vítima, vai estabelecer, conforme for suficiente e necessário para retribuir e prevenir crime. Então, o juiz ele vai dar uma pena necessária, analisando todas essas circunstâncias, uma pena que venha a atingir a finalidade da pena, venha retribuir e prevenir a conduta criminal. Então, o juiz vai ver se esse regime ele atinge a finalidade da pena, certo? Esse é um ponto que tem que ser analisado. Nós vamos estudar o 59 também nas próximas aulas. Mas o terceiro ponto a ser analisado é a questão da reincidência. O que é a reincidência? A reincidência está prevista lá no nosso Código Penal, no artigo 63. Reincidência é quando uma pessoa pratica mais de um crime depois do trânsito em julgado do primeiro. Ou seja, a pessoa cometeu um crime,
Ela foi condenada, transitada em julgado essa sentença condenatória. Depois desse trânsito em julgado, se ela vier cometer um novo crime, ela será reincidente nesse novo crime. O artigo 63 diz o seguinte, vamos lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, se você foi condenado a um crime depois dessa condenação transita em julgada, se você cometer um outro crime, você será considerado reincidente. Tem que ser o mesmo crime? Não, pode ser outro. Pode ser um homicídio, um furto, ou pode ser reincidência específica, furto, não tem problema. Mas é reincidente quando pratica mais de um crime. E você vai ser reincidente para sempre? Não. A reincidência não é perpétua, ela tem um momento que diz, a partir de agora você não é mais reincidente. Isso está lá no artigo 64, que fala sobre os efeitos, para efeitos da reincidência, certo? O que diz o inciso 1º? Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido tempo superior a 5 anos. Ou seja, cometi o primeiro crime, fui condenada, cumpri toda a minha pena. Durante todo esse período, se eu cometer um crime dentro da penitenciária, por exemplo, eu sou reincidente. Não há o que discutir, porque transitou em julgado e eu estou cumprindo pena. Mas, no término do cumprimento de pena, quando eu cumpri toda a pena do crime 1, começa a correr um prazo de 5 anos, onde, se eu cometer um crime durante esses 5 anos, eu sou reincidente. Depois desses 5 anos, e eu não cometi nenhum crime, e eu cometer depois, não serei mais reincidente. Ou seja, vamos pensar num exemplo. Cometi um crime, peguei uma pena de 10 anos, certo? Cumpri os 10 anos de pena, não cometi nenhum crime. 10 anos cumpri, todas elas integralmente. Saí para a sociedade. Depois dos 10 anos, 2 anos depois, eu cometi um crime. Eu serei considerada reincidente porque o inciso 1º de 64 diz, se no período superior de 5 anos eu cometer um novo crime, eu sou reincidente. Mas vamos imaginar que cumpri os 10 anos de pena. Aí depois se passaram mais 5 anos, certo? E depois dos 5 anos eu cometer um crime, aí não serei mais reincidente. Eu terei apenas maus antecedentes. E onde é que leva em consideração os maus antecedentes? Lembra do artigo 59? O juiz atendendo a culpabilidade aos antecedentes criminais, aí é levado em consideração os antecedentes. A reincidência, nós vamos estudar, ela é uma agravante de pena. Nesse segundo crime, se você for reincidente, a sua pena será agravada, você vai receber uma pena maior. Por quê? Porque entende-se que você fez algo de errado, cometeu um crime, passou pelo sistema prisional, cumpriu a pena e mesmo assim não aprendeu. Então você tem grau de periculosidade. Então, para a pena do segundo crime, nós vamos ter que aumentar ela, agravar ela. Ou seja, mais tempo de castigo, para que você talvez possa vir a aprender. Então, a reincidência, ela gera um aumento, uma agravação na pena do segundo crime. Mas não é só isso, não. A reincidência, se você for reincidente, vai determinar o início de cumprimento de pena desse seu segundo crime. Vai vir a determinar que, se você quiser a progressão de regime, você vai ter que cumprir um pouco mais de pena. E vai vir a determinar, se você quiser o livramento condicional, também terá que cumprir um pouco mais de pena. Então, a reincidência, ela acaba dificultando um pouco mais, algumas políticas criminais e também te dando uma quantidade maior de pena em função do grau de periculosidade. Se você cometeu um crime e cometeu novamente outro crime, você demonstra isso e a reincidência traz essa questão de mais tempo de pena, certo? Então, lê lá o artigo 63 para analisar a questão da reincidência. Em outro ponto, cometi um crime, estou respondendo o processo e cometo outro, sou reincidente? Não, porque para você ser reincidente, lembrem-se, isso gente, é batata. Para ser reincidente tem que transitar em julgado o primeiro crime, certo? Aí o período de todo o cumprimento de pena tu é reincidente e depois o período de 5 anos você ainda é reincidente. Depois não, depois você terá maus antecedentes e esses são para a vida toda, tá certo? Então, pois bem, no crime de reclusão e de detenção, o início de cumprimento de pena eu tenho que analisar quantidade de pena,
se é reincidente não e as circunstâncias judiciais se são favoráveis ou não. E aí nós temos uma famosa tabela que eu vou apresentar para vocês em webconferência, que diz o seguinte: para os crimes com pena superior a 8 anos, vamos pegar crime de reclusão só agora, crimes apenados com reclusão, os mais graves. Se a sua pena for superior a 8 anos e você for reincidente, regime fechado, o mais grave. Agora, se você não for reincidente e a pena for superior a 8 anos, fechado também. Então, pena superior a 8 anos é uma pena grave, então os dois são fechados. Agora, se a sua pena for igual ou inferior a 8 e superior a 4, ou seja, naquele intervalo entre 4 e 8, e você for reincidente, fechado. Agora, se você não for reincidente, é o semiaberto, é o regime intermediário. E se a sua pena não for superior a 4, ou seja, inferior a 4, e você for reincidente, regime fechado, ou semiaberto se as circunstâncias judiciais forem muito favoráveis. Certo? É aquela de 59. Agora, se você não for reincidente e sua pena for inferior a 4 anos, o seu regime inicial é o aberto. Então, percebam, superior a 8, fechado, 8 a 4, semiaberto, inferior a 4, aberto. Isso se não for reincidente. Agora, se for reincidente, é fechado, 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 fechado. Talvez no inferior a 4 anos, talvez, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, possa vir ser o semiaberto. Na detenção, a gente viu que o início de cumprimento de pena é semiaberto. Então, superiores a 8 anos, e aí eu faço um parênteses, detenção a crimes são de meses, mês a 1 ano. Pegar 8 anos eu acho meio difícil, mas se pegar, seja reincidente ou não, semiaberto. De 4 a 8 anos, também muito difícil, mas de 4 a 8 anos, reincidente ou não, semiaberto. Agora, inferior a 4 anos, que é o que geralmente acontece nos crimes apenados com detenção, se for reincidente, é semiaberto. E se não for reincidente, for primário, aí é o aberto. Mas tem que se analisar sempre as circunstâncias judiciais, em todos os casos. Então, início de cumprimento de pena, quantidade de pena, superior a 8, de 8 a 4, inferior a 4, se é reincidente ou não e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis ou não. Pois bem, isso vai vir a determinar o início de cumprimento de pena. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, ela determina que todos nós temos direito à progressão de regime, por uma questão de se atingir a finalidade da pena, ou seja, passar de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso, do mais rigoroso para um mais brando. E isso vai vir a proporcionar a ressocialização. Então, nós temos a progressão de regime. Eu inicio de acordo com a gravidade do delito, a pena, né? Mas a reincidência e as circunstâncias judiciais, e aí eu posso, depois de cumprir alguns determinados requisitos, passar para um menos rigoroso, e isso se chama progressão de regimes.